Você já fez ou conhece alguém que andou pegando a imagem de Santo Antônio e colocando de cabeça para baixo para conseguir um noivo ou uma noiva? Fica até o final desse vídeo, eu tenho um recado para você. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, faço parte do Ministério de Pregação da Missão Colo de Mãe e hoje nós vamos falar sobre esse grande santo, que muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, mas não conhecem a sua história. É conhecido como Santo Casamenteiro e por isso muita gente faz aquilo que eu já falei logo no comecinho desse vídeo, mas hoje eu quero esclarecer quem foi esse grande homem, esse grande santo, para que a gente possa conhecer mais sobre a vida dele e sair um pouco dessas fábulas, tá? E primeiro, para a gente começar a falar sobre Santo Antônio, é preciso a gente saber que o nome dele, na verdade, era Fernando Antônio de Bulhões. Ele nasceu em Lisboa, apesar de ser conhecido como Santo Antônio de Pádua, mas ele é natural de Lisboa e era de família nobre, tá? Era de família rica e fazia parte da ordem dos agostinianos, se ordenando sacerdote aos 25 anos. Mas, apesar de fazer parte da ordem dos agostinianos, ele conheceu em 1920 a ordem dos franciscanos, justamente porque na cidade onde ele vivia, em Lisboa, chegaram 5 relíquias de mártires franciscanos que morreram em Marrocos. E a partir daí brotou no coração dele o desejo de entrar para a ordem dos franciscanos, e de fato ele entrou. A partir daí adotou o nome de Frei Antônio, como nós conhecemos hoje, né, como Santo Antônio. E ele foi para Marrocos. Veja, né, ele conheceu a ordem dos franciscanos por causa de mártires que morreram em Marrocos. E ele entrou na ordem para ir para Marrocos. Então, ele foi atraído pela atitude heróica dos mártires. No entanto, por problemas de saúde, ele teve que voltar para a Europa. E aí ele se estabeleceu na Itália, onde conheceu São Francisco, né? E aqui volta uma coisa que inclusive eu já citei em outros vídeos, né? A importância de convivermos com outras pessoas que buscam a santidade. Porque esse encontro de Santo Antônio com São Francisco foi transformador na vida dele. Tanto que a partir daí a gente percebe na história do santo uma mudança profunda na sua forma de lidar com a santidade. Para quem não sabe, Santo Antônio ele era um profundo conhecedor da palavra. Ele era inteligentíssimo, tanto que aos 26 anos ele já ensinava teologia para os frades da ordem. Inclusive, ainda nos seus 26 anos, ele começou a crescer dentro da ordem, ao ponto de tratar de assuntos da ordem dos franciscanos diretamente com o Papa Gregório IX. Tá? E o Papa Gregório IX, ele admirava Santo Antônio pela sua inteligência e pelo seu conhecimento de Deus. Né? Veja, a pessoa ser admirada pelo próprio Papa, aos 26 anos, era algo fantástico. No entanto, Santo Antônio nunca se envaideceu com cargos importantes. Pelo contrário, ele encontrou o seu ministério na pregação. Ele era pregador e pregava para as pessoas pobres e as pessoas necessitadas. Era onde Santo Antônio se sentia chamado por Deus para ministeriar. Né? E ele encontrou-se nesse serviço, pregando para as pessoas nas ruas. Santo Antônio foi um grande pregador da palavra. Inclusive eu, como ministeriado em pregação, comecei a admirar ainda mais quando comecei a conhecer a história de Santo Antônio, porque a grande maioria dos sermões de Santo Antônio foram preservados. Tá? Tudo aquilo que ele escreveu e que ele pregou durante as suas homilias foi preservado. Então a igreja teve acesso a tudo aquilo e junto com a fama de ele ser um grande erudito em assuntos bíblicos, porque Santo Antônio era um profundo conhecedor da Bíblia, ao ponto de saber ela de cor. Né? Dizem que Santo Antônio não precisava estar com a Bíblia nas mãos para citar os evangelhos, pelo contrário, ele era um grande amante dos evangelhos de fato. E isso comprova-se após a sua morte, porque a sua língua continua incorrupta até hoje. Ela está em um relicário na Itália, que a gente pode ir lá e ver, contemplar a língua de Santo Antônio. Ou seja, o instrumento que Deus deu a Santo Antônio para evangelizar, para exercer o seu ministério, continua incorrupto hoje. Todo aparelho fonador de Santo Antônio. Então vejam, isso é um sinal de Deus para provar o quão grande era a sabedoria, a inteligência e o ministério de Santo Antônio. E como se não bastasse o fato dele ser um grande pregador, Santo Antônio também é conhecido como o santo dos milagres, porque Santo Antônio foi um dos santos que operou mais milagres, claro, por graça de Deus, mas foi um dos que mais operou milagres ainda em vida. E tem vários relatos impressionantes dos milagres que Deus operou por meio de Santo Antônio. Inclusive, a imagem de Santo Antônio é bastante conhecida por carregar a imagem do menino Jesus. Né? E isso acontece porque, certa vez, Santo Antônio estava visitando uma cidade e ele ficou hospedado na casa de um nobre. E o nobre cedeu para Santo Antônio um quarto mais afastado para que ele pudesse rezar. No entanto, durante a noite, o nobre foi espiar o Santo Antônio, foi ver como ele estava. E quando ele chega no quarto em que Santo Antônio estava,
ele percebe que Santo Antônio está com o menino no colo, e ele brincava com aquele menino e acariciava o menino, e na hora o nobre percebeu que era o menino Jesus. E avisado por Deus, Santo Antônio percebe que ele está sendo observado, e na manhã seguinte ele pede encarecidamente ao nobre que não revelasse aquilo para ninguém, o que ele viu, enquanto ele estivesse vivo. E de fato o nobre obedeceu. Enquanto Santo Antônio esteve vivo, ele não revelou isso para ninguém, revelando esse milagre apenas após a sua morte. E até hoje a imagem de Santo Antônio é vista com o menino Jesus no colo. E veja, não para por aí, tá? São inúmeros milagres, assim, impressionantes. Inclusive, eu vou citar alguns, assim, bem rápido, só para vocês verem o nível dos milagres, tá? Certa vez, Santo Antônio reconstituiu um pé decepado, uma pessoa perdeu um pé em um acidente, e Santo Antônio reconstituiu o pé que foi decepado, arrancado. Outra vez ele fez um morto ressuscitar e voltar a falar só para inocentar o pai e depois voltar a morrer, muito parecido com o que aconteceu com São Felipe Neri, né? Eu vou deixar nos cards o vídeo que eu fiz para São Felipe. E outra vez, ele foi envenenado. E, gente, esse caso aqui eu vou até detalhar ele com mais calma, tá? Uma vez convidaram Santo Antônio para discutir assuntos relacionados à fé. E como Santo Antônio era um profundo conhecedor, ele era muito inteligente, ele gostava de conversar sobre esse assunto, e ele não se negava. Quando fazia um convite desse tipo, ele aceitava de prontidão e ia. E usaram isso como pretexto, chamaram ele para um jantar e envenenaram a comida de Santo Antônio. No entanto, antes dele comer, ele foi avisado por Deus, né? Ele recebeu uma inspiração divina e percebeu que estavam tramando contra ele. E ele exorta aquelas pessoas. No entanto, veja, as pessoas estavam tão tomadas pelo mal naquele momento, que em vez de se constrangerem com aquilo, eles admitiram, disseram, não, de fato nós envenenamos, mas nós estamos fazendo isso como teste, porque lá nos evangelhos diz que os discípulos de Jesus vão tomar venenos mortais e não vão sentir nada. E a gente queria saber se você é um discípulo verdadeiramente de Jesus. Aí Santo Antônio simplesmente faz o sinal da cruz e come o alimento envenenado e conta o relato que ele se delicia com aquele alimento e ainda assim nada acontece com ele, para a confusão daquelas pessoas que lhe desejavam mal. Outra vez, Santo Antônio estava encarregado de levar alguns víveres, né, esmolas que ele conseguia para o sustento da ordem dos franciscanos. E ele estava carregado, muita coisa, e ele viu um carroceiro, um cara com uma carroça, e ele pediu ajuda, pediu para que o carroceiro levasse pelo menos a carga dele. E o carroceiro estava com um amigo que estava dormindo na carroça, e ele chegou para Santo Antônio e disse assim, eu não vou levar não, porque eu estou levando um corpo aqui de uma pessoa morta. Quer dizer, ele mentiu para Santo Antônio, né? E Santo Antônio se compadeceu naquela hora e rezou pela alma do falecido, que na verdade não era falecido, estava vivo. Tudo bem, o carroceiro continuou, seguiu viagem, e quando ele foi acordar o amigo, que estava apenas dormindo, ele percebeu que o amigo estava morto. E aí o carroceiro voltou e foi pedir perdão ao frade Antônio, ao frei Antônio, por ter mentido para ele. E Santo Antônio se compadece daquele homem, faz uma breve oração e a pessoa ressuscita, o amigo dele ressuscita. Então vejam, né, são milagres assim, de uma espiritualidade tão profunda que é até complicado, é até difícil para a gente interpretá-los, né, até a gente entender. E como eu disse, todos esses milagres aconteceram ainda em vida. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1931, ele tinha apenas 36 anos, e logo depois da sua morte, vejam, ele era o santo, foi um dos santos com mais milagres operados em vida. E quando ele morreu, começaram a chegar tantos relatos de milagres, mais tantos, que Santo Antônio foi o santo com a canonização mais rápida da história. Santo Antônio foi canonizado apenas 11 meses depois da sua morte, o que, gente, naturalmente não acontece na igreja, tá? Leva-se muito tempo para se comprovar a santidade de alguém, mas com Santo Antônio não. Apenas 11 meses depois, ou seja, nem um ano se passou depois da sua morte, Santo Antônio já estava canonizado. É para vocês verem o nível de santidade desse homem. E muita gente conhece Santo Antônio como santo casamenteiro, mas afinal, né, vejam que eu já passei por toda a vida dele até a morte e basicamente não falei de casamentos. E de fato, gente, assim, pouco se fala na história da vida do santo a respeito de casamentos, tá? A verdade é que, sim, ele auxiliava algumas noivas a conseguirem os dotes, porque na época era comum que a família da noiva guardasse dinheiro para poder ajudar no casamento. Para que aquela moça pudesse casar, a família dava um dote para o noivo. E isso era comum, era costume da época, acontecia com frequência. E algumas de famílias carentes, algumas moças de família carente,
não podiam dar esse dote, né? Então Santo Antônio auxiliava, ele buscava meios ali, falava com pessoas que poderiam ajudar. Isso em vida, tá? Mas em morte aconteceu um milagre que deu essa fama de santo casamenteiro a Santo Antônio, que foi um milagre que aconteceu em Nápoles. Tinha uma moça que ela era de família humilde, a família não tinha dinheiro para o dote, e ela foi em uma capela onde tinha uma imagem de Santo Antônio, e ela começou a pedir, a clamar ajuda para que ela pudesse casar. E aí, milagrosamente, ela encontrou um bilhete que recomendava ela a ir em um certo comerciante local. E no bilhete dizia para que o comerciante pagasse à mulher o peso daquele bilhete em moedas de prata. Na época, a moeda de Portugal era os escudos de prata, né? Então, o comerciante recebeu a carta, ele leu aquilo e disse, bem, tudo bem. Ele imaginou que o peso do papel não ia fazer muita diferença. Quão grande foi o espanto desse comerciante quando ele percebeu que foi necessário, para equilibrar a balança, 400 moedas de prata, 400 escudos de prata. E veja como esse milagre é algo assim de uma santidade profunda, porque acontece que aquele comerciante havia feito uma promessa a Santo Antônio e ele deveria pagar 400 escudos de prata, mas ele nunca tinha pagado. Então o que é que acontece? O comerciante ficou muito feliz em poder pagar, porque ele estava pagando uma promessa e foi uma forma muito sutil de Santo Antônio de cobrar essa promessa a ele. E a partir daí, Santo Antônio ficou conhecido como santo casamenteiro. Mas aqui fica a minha exortação, tá? E na verdade eu me motivei a fazer esse vídeo muito por isso. Porque muita gente hoje acredita em fábulas que, assim, me entristecem, de fazer coisas absurdas com a imagem de Santo Antônio a fim de arranjar um noivo ou uma noiva, enfim. Gente, cuidado, tá? Isso não é de Deus, isso não é algo para católico, tá? Inclusive, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para ver o tipo de coisas que falam, e, gente, apareceu um absurdo. Olha aqui, rituais, rezas e simpatias de Santo Antônio para ser feliz no amor. Olha a loucura. E aí começam as fábulas. Eu vi um aqui, eu não sei se vou encontrar de novo. Ó, vou ler essa. No dia 10 de junho, coloque uma imagem de Santo Antônio do lado de uma vela, que deve ficar em um pires. Mas não acenda. Reze um Pai Nosso. À meia-noite, no dia 12, acenda a vela e o incenso, mentalizando que sua vida sentimental irá mudar com a aproximação de alguém muito especial. Coloque o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. Use durex ou fita crepe. Espere a vela e o incenso queimarem. Retire o menino Jesus do braço do santo. Então diga, eu somente devolverei o menino Jesus ao Senhor quando fizer aparecer alguém que realmente case comigo. Jogue os restos da vela no lixo, sopre a cinza do incenso, reutilize o pires após lavá-lo, mantenha o menino Jesus e a imagem de Santo Antônio entre os objetos pessoais. Quando a pessoa bem intencionada aparecer na sua vida, devolva o menino ao santo e deixe a imagem numa igreja. Pessoal, sinto informar que isso aqui não é verdade, tá bom? Não é verdade. Gente, existem outras formas. E tem mais, essa aqui não é a única não. Eu vi um site aqui com 19 simpatias para o amor para Santo Antônio. Olha a loucura. Aí vejam a primeira logo aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aqui. Coloque uma rosa vermelha para ferver em 1 litro de água durante 5 minutos. Quando a mistura estiver morna, adicione uma colher de sobremesa de mel, jogue essa mistura no pescoço, do pescoço para baixo, em seguida tome seu banho, agradecendo a ajuda do Santo Antônio por encontrar um grande amor. O que sobrar da simpatia deve ser jogado no lixo. Aí tem outras, gente, tem umas horríveis aqui que eu li com muito rápido, tá? Mas são coisas ridículas. Tem outras aqui para colocar o santo de cabeça para baixo, para colocar um bilhete na gaveta das calcinhas. Gente, é coisa assim, sem noção, tá? Como a palavra de Deus nos alerta, são fábulas. Inclusive eu falei isso no vídeo para pregadores, eu vou deixar nos cards também. Justamente sobre isso, que o povo vai chegar um momento em que ela vai se desprender da verdade, vai se afastar da verdade e se apegar às fábulas. E por Santo Antônio ser conhecido como um santo de muitos milagres, as pessoas começaram a inventar fábulas a respeito dele. Tá? Então, cuidado, isso não é de Deus, é pecado inclusive fazer tudo isso, então cuidado, tudo bem? Os santos merecem a nossa veneração, certo? Inclusive falei sobre isso lá no vídeo sobre católicos adoram imagem, né? Falei sobre o culto de latria e idolia. O culto de idolia, ou seja, o culto de veneração, de honra, pelos atos heróicos dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, deve ter um profundo respeito, deve ser respeitado, honrado.
tá? Então não faça esse tipo de coisa. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você, por favor, compartilhe com outras pessoas, manda aí no grupo do WhatsApp do grupo de vocês, no grupo da paróquia, da sua pastoral, enfim, seja lá o que for, mas espalhe esse recado para outras pessoas. É isso, fique com Deus, Deus abençoe, até a próxima e tchau.